Oi, galera! E o tema de hoje é arte. Isso mesmo, arte. Mais especificamente, é sobre os impactos dela na nossa vida e sobre se existe ou não limite no âmbito das artes. Mas calma que vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, para começar então, eu gostaria de falar para vocês que o Fernando Pessoa, que foi um grande poeta português, dizia assim, olha só: a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. Ou seja, o poeta fez uma comparação entre ciência e arte. Ele disse que enquanto a ciência descreve as coisas do mundo como elas aparecem no mundo, a arte não. É como se o Fernando estivesse dizendo que a arte é subjetiva, ou seja, ela é como se fosse o resultado da interpretação de cada indivíduo. Porque para o poeta, a arte não descreve as coisas do mundo como elas são, e sim como elas são sentidas. Aí você me pergunta, Natália, por que tu fazes esta análise? Bom, eu estou fazendo isso por dois motivos. O primeiro é que eu quero dizer que a arte não é inferior à ciência. O segundo é que eu quero dizer que a arte de fato é subjetiva, ou seja, de um modo geral, ela é subjetiva no sentido de ser pessoal, variar de indivíduo para indivíduo. E eu vou explicar melhor isso agora. Primeiramente, falando sobre a arte não ser inferior à ciência, o que eu quero que vocês compreendam é que é isso mesmo, a arte não é inferior à ciência. E por que eu estou dizendo isso? Porque, galera, existe o discurso no mundo aí de que a arte não tem utilidade e que o que presta mesmo é a ciência. E isso quer dizer que, na visão de quem diz isso, os cantores que são responsáveis pelas músicas e os atores que são responsáveis pelo teatro, por exemplo, não têm utilidade. E o que importa mesmo são os avanços tecnológicos, por exemplo, que são promovidos pelo meio científico. Você concorda com isso? Veja bem, de fato, a ciência é muito importante sim, claro. A gente até já teve um podcast abordando sobre esse tema e a gente chegou à conclusão que sem ela não estaríamos como estamos hoje. E até literalmente falando, né? Porque se não fosse ciência, nem teria como eu estar falando isso por aqui, por meio desse podcast. Mas enfim, o fato de a ciência ser importante para melhorar a nossa condição de vida não anula a importância da arte. Mas por que a arte é importante, afinal? É simples. A arte funciona como um entretenimento. Mas eu poderia dizer que é mais do que isso, porque uma das grandes funções da arte é fazer pensar. É só você se lembrar do stand-up comedy, por exemplo. É claro que os caras, os humoristas, os piadistas, estão lá para fazer piada. Mas muitas vezes a gente não pode negar que essas piadas têm aquele tom crítico que nos faz pensar sobre a nossa realidade. E isso também vale para o âmbito da música, das peças teatrais, da poesia, do desenho. Então, quando dizem que a arte não tem utilidade, na verdade isso não é um posicionamento coerente. Porque a arte pode até ser inútil para a pessoa que diz que é, mas isso não faz com que ela esteja habilitada para dizer que a arte seja inútil para o mundo. Porque não é não, cara. Sabe a famosíssima pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa? Então, em função dessa pintura ter feito tantas pessoas pensarem, por ela ser tão enigmática, tão complexa, existem diversas teorias tentando entender o que ela significa. Tudo porque a obra manifestou curiosidade e indagações, pensamentos da parte de quem as observou. Resumindo, galera, essa obra, essa arte, fez pensar. E me diz aí, quem vai dizer que pensar não é necessário? Esse pensar que eu me refiro não é qualquer um. É o pensar que envolve um raciocínio que a gente não está habituado a ter. Eu, ousada do jeito que sou, diria até que a arte é uma ferramenta com o poder de nos fazer olhar para a realidade de forma diferente, mais criativa. Bom, agora que eu já falei sobre a importância da arte, chegou a hora de dizer, como eu falei, como ela é subjetiva e no que a subjetividade da arte implica. Galera, como eu disse, o fato da arte ser subjetiva
quer dizer que o modo como ela é interpretada varia de pessoa para pessoa. Então vamos lá. Para você, uma determinada música, por exemplo, pode ter um sentido X. Aí, para mim, a mesma música pode ter um sentido Y, sabe? Vou dar outro exemplo. Suponha que eu esteja com você numa exposição. Nessa exposição, você achou que uma escultura remete a determinada coisa. Já eu achei que a mesma escultura remete a outra coisa totalmente diferente. Entende a que ponto eu quero chegar? Entendam que uma das inúmeras propriedades da arte é a de não produzir fatos como a ciência faz. A arte não se importa com isso, galera, mas sim com o fazer artístico, com o modo como determinada obra se expressa, que pode ser diferente a depender de quem enxergue. E o mais importante, talvez, não seja você saber disso. Talvez seja você saber no que isso implica. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que uma pessoa pode dizer que determinada coisa é arte, a outra pode dizer que não é arte. Porque afinal, a arte não é subjetiva. Então, não sei se vocês souberam, mas em 2017 houve a polêmica do Queer Museu. Esse Queer Museu foi uma exposição que explorou temas como a identidade de gênero, diversidade, e isso gerou muita polêmica. De um lado, tiveram aqueles que disseram que a exposição não era arte, por fazer apologia à pedofilia, zoofilia. Aí, já uma outra parte disse que a exposição não tinha nenhum problema e que, inclusive, era muito boa, que trazia uma proposta muito boa e etc. Aí eu te pergunto, quem é que nessa história tá certo? Quem é que tá errado? Será que a exposição pode ser considerada artística? Será que não pode? A arte deve ter limites. Considerar arte é considerar a liberdade de expressão? Cara, são muitas perguntas. E que não necessariamente devem ser respondidas, mas com certeza absoluta devem ser muito discutidas, muito debatidas. Certo? Debatam sobre isso ou sobre qualquer tema, porque debater é vida, muito importante para o nosso pensamento crítico. Ok? Um beijo, gente. Até a próxima.